Vamos refaz a pergunta de novo. A pergunta foi é a do encontro do Stan com o Roy, né? Que o John organizou. Isso. Então, so John, John, there is this in your books, né, that you know all the legends, you travel with Roy, and in your blog you wrote a beautiful account on that meeting that you promoted, a very emotional and very touchy and very beautiful account that you helped promoted between Roy Thomas and Stan Lee a little bit before Stan Lee left us for another galaxy. What can you tell us about that? You see that this beautiful picture, one of the last, I mean, I think it was the last picture of Stan Lee. It was the last picture ever. What can you tell us about that? What can you tell the Brazilian audience, to us, about that? How did that happen? How was to be between those two greater than life legends? I mean, that helped shape the culture of the 20th century, because these two guys, they helped shape what we know nowadays as pop culture. They did that. How was that? That it was my greatest gift to Roy and Stan, because I look at it this way. What did they give me my whole life? They gave me the ability to dream, you know, like to be something, to be better in life, to be like a superhero, you know? Yeah. So what people should understand is when Stan Lee at that time was in a dark place, and he had a lot of bad things happening to him, and a lot of bad things that have happened to him. And for the last few months, he didn't want to see anybody. He actually, you know, after his wife died, he wanted to basically die. Yeah. But since 2016, I wanted to get them, Roy and Stan, together. But because of some of the people that were in Roy's life, I couldn't make that happen. So finally, when the state and the legal people came in and they separated him, I got in touch with somebody that knew Stan's handler, whose name was John Bowlerjack, who has become a good friend of mine. Great guy. He's a young kid that actually cared about Stan. Didn't want him just for his money. So when I got to talk to him, I said, we have to get them together one more time. And he said, we have to do this because Stan Lee he might not be here much longer. Mm-hmm. So I call up Roy and I said, I did it. I go, we're going to go in 2 days. We're going to go. This was going to be on Saturday on the 18th. Roy was so happy because he hadn't seen Stan in a long time. And the last time he was at his house was like in the 80s, like just for a short time. So anyways, we get there. Stan Lee didn't want to see anybody, but he wanted to see Roy. And I knew he was going to want to see Roy. So I'll tell you something. When we went to the house, the first thing you see, you have to remember, Stan Lee was, you know, depressed. He was very depressed and stuff. And when he saw Roy, he goes, I saw him smile, this big smile. And Roy goes, how you doing, Stan? And Stan said, you know, getting to 100 isn't what it was always cracked up to be. But when he smiled and he had a little bit of light in him, I said to myself, I get emotional when I think of this. I said to myself, that is my gift to these two, to get them together one last time. And they had a great time, and they were just talking about things. And I ended up when Roy called me into the room, Stan Lee goes, how you doing, John? And I was like, oh my God. So Stan Lee held my hand and he said to me, I want you to take care of my boy Roy, because he didn't want what happened to him in life, what was going on with him, to happen to him, to Roy. And you know what I said to Stan? I said, Stan, I love him. He is my brother. I go, I will protect him. I'll be with him for a while. And Stanley said, God bless you. He goes, take care of my boy Roy. And I sat down, and while Roy and Stan talked a little more,
I was looking, sitting at the feet of I was at the top of Mount Olympus, and I was sitting there, and I said to myself, how did I get here? I can't believe that I gave them, like, you know, like that I made this happen, like I did. And it took me back to all those years when I used to read the comics. And like I said, they made me happy. Now I could make them happy. And then sure enough, when we left, I said to Roy, I don't think he's going to make it to the end of the year, because he was very cold. And literally less than 48 hours later, less than 40 hours, Stan Lee left this earth. It was like he wanted to see Roy, the last thing, and he went. It was incredible, because it was so sad and heartbreaking, but I was so happy that I gave Roy that chance. I gave him that gift to go back to Stan, and I gave Stan that happiness that he didn't have. And then when it's like he could go in peace. You talk about a comic book or a comic story, that is one, and I am so proud to have made that happen. And like I said, it was my gift to them. Então, vamos lá. Bastante coisa, vamos lá. Vamos lá. Não, é bastante coisa, mas é legal, cara. Então, falando desse encontro, né? Ele diz assim que como ele enxerga isso, para ele foi o maior presente que ele poderia dar pro Roy e pro Stan Lee. Eu até fico um pouco emocionado falando isso, porque ele fala uma coisa que eu sinto, acho que todo mundo que assiste a gente, né, todo mundo que gosta disso sente, porque durante toda a vida dele, o que esses dois caras deram para ele? Deram a oportunidade de sonhar, né? Deram sonhos para ele, né? Sonhar, deram modelos para tentar ser uma pessoa melhor, para tentar ser um ser humano melhor, para, né? E é a maneira que eu também vejo quadrinhos, eu, Duda, né? Falando agora, também. Que é, né? Assim, quando a gente lê quadrinhos, quando a gente lê as histórias do Homem-Aranha, do Super-Homem, do Capitão América, de toda essa gente, assim, eu misturo nessas coisas do Batman, não interessa se é Marvel ou se é DC, a gente sonha ali um pouco e a gente quer ser gente melhor, né? É isso. E era o melhor presente dele, eu fico bem difícil. I'm getting emotional, just tell your story, dude. Thank you. Me too. Me too. Porque naquela época o Stan Lee estava num lugar muito ruim, né? Muita coisa ruim estava acontecendo com ele, né? Quem conhece a história de todas as batalhas judiciais, estavam bem difíceis. E ele já tentava fazer esse encontro dos dois desde 2016, só que as pessoas que estavam cercando o Stan Lee na época deixavam ele muito impenetrável, o Stan Lee estava muito isolado. E depois que a mulher dele faleceu, a John, ele basicamente queria morrer também, né? Foi a companheira dele durante a vida inteira e ele ficou muito depressivo, ficou muito complicado. Então aí, né, quando as pessoas, né, os advogados, os responsáveis conseguiram afastar essa gente ruim que estava na volta do Stan Lee, né, que estavam privando ele disso tudo, foi aí que ele conseguiu acesso ao Stan, né, muito por intermédio da pessoa que estava cuidando dele, que é o John Roller Jack, que é o guri que realmente se importava com o Stan, que cuidava do Stan, né, conseguiu armar. Ele falou, ele conseguiu fazer o encontro, foi no sábado, dia 18, e ele conseguiu e falou pro Roy, consegui, Roy, vamos lá, né, porque o cara falou que o John, que é o cara que cuidava do Stan, falou, olha, e acho que a gente vai ter que fazer esse encontro logo, porque eu não sei se o Stan ainda vai durar muito não, viu? Ele tá muito depressivo, tá muito debilitado, né, física e até emocionalmente. E aí eles conseguiram fazer, vamos, foram. E quando eles chegaram lá, né, quando eles abriram a porta, assim, foram chegar no Stan, que o Stan tava fragilizado, tava depressivo. E aí, quando ele olhou pro Roy Thomas, ele abriu um sorriso, assim, né? Abriu um sorriso e tu pôde ver, assim, o olho brilhar, assim, a vida voltar um pouquinho ali e realmente ser feliz, assim, falar, ei, como é que tá, Roy? Como é que tá? Ei, my boy, como é que tá, Roy? E ele, e aí, Stan? E eles foram conversar. E o John fica muito emocionado quando ele fala isso, né? Porque ele sentou lá, eles foram conversar, porque é o presente dele, esses dois fizeram tanto, assim, pela vida dos dois, né? Pela vida do John, como fez pela vida de todo mundo que lê quadrinhos, né? Como toda criança que lê quadrinhos, se emociona muito. E que ele sentou lá, os dois estavam conversando, ele ficou ali assim, olhando aquilo, e levou ele de volta para quando ele era uma criança, que lia as histórias, e
e toda a inspiração que ele pegou das histórias, e todas as lições, e tudo aquilo, a fantasia, os sonhos. E, pô, como é que eu cheguei aqui, cara? Eu fiz essas duas lendas, né, os dois ídolos se encontrarem, foi meu presente para esses dois caras. Ele falou para ele, na cabeça dele, cara, esse é meu presente para vocês. Vocês me deram tanto na minha vida, eu tô dando isso para vocês agora, esse último encontro, né, essa despedida aí para vocês. E quando eles estavam indo embora, que o Stan Lee chegou assim, né, pegou a mão dele, assim, do John e falou assim, ó, tu cuida do meu garoto Roy, you take care of my boy Roy. E aí o John falou assim, cara, eu amo esse cara. Porque ele sabia, assim, o Stan Lee sabia que aquilo que estava acontecendo com ele, na vida dele, toda aquela gente ruim, toda aquela pessoa, todos os interesses envolvidos, que aquilo muito provavelmente poderia acontecer com ele. Então, toma conta e fala assim, cara, esse cara aqui, eu amo esse cara aqui é meu irmão, eu vou estar sempre do lado dele apoiando ele, fica tranquilo. E o cara e ele falou pro John assim, que bom, então assim, que bom, God bless you. E aí eles foram embora, e aí tipo 40 horas, menos de 48 horas depois, o Stan Lee deixou a gente, né, e que aquilo foi uma despedida mesmo, foi um presente, assim, que tipo, ficou a impressão de que o Stan Lee tinha que ver o Roy, tinha que ter essa alegria para poder ir embora. E eu fico, I'm getting emotional. Dude, you're making me cry, damn it. It's beautiful. Because you feel that. I mean, when you say that Stan Lee and Roy Thomas gave you dreams, dude, that's the way I feel, you know? Yeah. They give me dreams, they give me hopes, they make me want to be a better man, a better person. That's how we all feel. I mean, you said that. And yeah, and that like I said, that was my gift. But Roy wrote to me when he wrote the big Stan Lee book. He wrote a little dedication to me, and he said, when me and Stan needed you the most, he goes, thank you so much. He thanked me, but he said, when me and Stan needed you, because forces were keeping them apart, and I got them together. And when it happened, like when Roy wrote that to me, it really meant something to him. And I think in the end, it's my love for him and Dan, and like our bond became even greater, you know? And Stan Lee gave us that gift too. Ele tá falando que no livro dele tem uma dedicatória que é para ele, quando ele e o Stan mais precisavam, né? E que isso pegou e fez o bond, né? Fez a união deles ficar muito mais forte, né? Essa amizade, assim, que é uma coisa que o Stan fez isso, que instilou essa paixão por quadrinhos no Roy, no John, em todo mundo, né? E o Roy ajudou a construir isso, então, que é it's strong, dude, that's strong. Ô, Duda, fala para ele que o pessoal ficou emocionado, assim, com essa narração, assim. Pois eu quero até... A galera... Espera aí só um pouquinho, para o público, isso aqui, é que o John Cimino escreveu um texto da gente nesse blog que eu tô... Opa! Nesse blog que eu tô mostrando aqui agora, tá? Aqui embaixo, tá? E esse texto, né, ele conta exatamente tudo que ele falou aí. O texto é lindíssimo, lindíssimo. Eu li, eu me emocionei demais quando eu li. E o link é esse que está embaixo aí, tá, gente? Você está vendo embaixo aí, ó. heroenvyblogspot.com, tá? Quem tiver interesse de ler, pode ir lá, que é muito bacana.